uma realidade paralela. Existem, sim, pessoas que adoram o diabo. Tem maluco por aí. Ô Mastral, mas se você... não é legal ser amigo do diabo. Todo mundo chega nessa conclusão. Mas é eficiente a seita e a coisa? Você pede lá... Quero ganhar dinheiro, aí você faz um ritual. Não, na verdade, não é que o dinheiro funciona? cai do céu, né? Eles se ajudam. Tipo assim, o cara já tem uma empresa, né? Você entra naquela empresa e você tem uma ascensão meteórica ali. Pega o genro do Trump. Esse cara, ele conseguiu fazer acordos de paz em Israel ímpares, que ninguém fez. O Trump, no período de governo dele, ele fez muita coisa. Mas uma coisa ele fez muito importante. Ele transferiu a embaixada americana para Jerusalém. Isso teve um desdobramento enorme. Aí, quando você olha para o Afeganistão, vamos montar o quebra-cabeça rapidamente, olha o Afeganistão, os Estados Unidos pica a mula do Afeganistão. Largou a arma pra caramba para os caras estão armados até os dentes. Está fortalecendo o Estado Islâmico. Eles são aliados ao Hamas, aos Hezbollah. O Irã também financia esses grupos e, por sua vez, a Rússia também financia o Irã. Só que quando tem a guerra da Rússia contra a Ucrânia, eles falaram, mano, para aí, tá fazendo bagunça lá. E os caras falaram que não é pra fazer guerra, senão os caras estão loucos pra fazer isso. Mas não é o momento. Aí o que vai acontecer? Né? Meu posicionamento. Provavelmente, hoje eu recebo mensagem do mundo inteiro e tem muita gente, brasileiros que moram em Israel, escrevem para mim. Estão em alerta máximo. Sempre estão em alerta, mas agora tem um alerta máximo. Né? Porque eles têm receio de um ataque, desses grupos terroristas estão se fortalecendo. Estados Unidos é aliado militar, vai ter que intervir. Em algum momento vai ter que intervir. Não desse governo, talvez no governo do Trump. Né? Porque aí eles conseguem, talvez, reconquistar um território que antes era deles. Né? Onde hoje está o templo, devia ser o local do templo, né? E a Bíblia prevê isso. Então, por exemplo, eu creio que sim, vamos ter uma nova onda, ainda pior, mais restrições, né? Guerras, rumores de guerra, isso está previsto na Bíblia, Mateus 24. Jesus falou, sempre teve, você vai dizer, mas sempre teve furacão, terremoto, tal. Mas se você pegar da década de 50 para cá, aumentou em mais de 60% os cataclismos mundiais, aumentou muito os cataclismos, né? E Jesus falou que isso ia acontecer. E ele dá data para acontecer. Então, assim... Qual a próxima data? Então, olha só. Mateus 24, Jesus ele coloca uma alusão, ele faz uma alegoria, que é uma metáfora, colocando Israel como uma figueira. Lembra que Adão no paraíso? Né, quando ele peca, com tanta folha para ele se cobrir, ele se cobre com folha de figueira. Ele podia pegar uma bananeira, tal, sei lá. Da porra, isso aí, né? Aí ele coloca... Então, Israel é uma alusão à figueira, né? Tanto é que ele amaldiçoa a figueira e tal. Aí o que acontece? Ele pega, fala, ele dá uma série de fatores que iam acontecer, guerras, números de guerras, doenças, pragas, terremotos, blá, blá, blá. E ainda ele fala, olha, quando essas coisas, quando os ramos da figueira estiverem tenros, estiverem verdes, né, eis que eu estou chegando, estou às portas. E não vai passar uma geração sem que essas coisas aconteçam. Então ele deu um mapa para a gente aí, deu uma pista para nós. Né? Uma geração bíblica tem 70 anos, é validado em Salmo 90:10, Mateus 1:17 também. Né? Então, nós temos 70 anos. Israel é desenhado logo depois da Segunda Guerra, onde estabelece o Estado de Israel, o que era algo ímpar. Né? Então, monta ali o Estado de Israel, em 14 de maio de 48. Aí, de 48, você joga 70 anos, 2018. 2016, entre 2015 e 2016, se me falha a memória, nós tivemos uma quatríade de luas de sangue, um fenômeno raro. Israel, quando foi fundado, lua de sangue. Guerra dos 6 dias de 67, lua de sangue. Então a gente vê sinais nos céus. E a Bíblia fala sobre isso também, sinais dos céus. Fiquem atentos a isso. Não olhe para cima. Né? Sinais dos céus para você ser um bom observador dos sinais. Então você não pode afirmar, ele volta tal dia, tal hora. Isso já falaram essas groselhas várias vezes. Mas se você vê, tá nuvem, tá vento, tá trovão, vai chover. Né? Então me pauto nos sinais. Então, 2018 eu estou às portas. Né? No governo do Trump, ele estava já em poder em 2018, ele fez muitas articulações políticas estratégicas ali, né? E o genro dele também. E aí o que acontece? Não diz que ele está chegando, que ele já está, né? Está perto. Então, nós vemos algumas coisas acontecendo a partir de lá. Aí começa a vir um grande reset, começa a falar de outras coisas, vem pandemia, né? Vem restrições a isso. Quer dizer, o sistema de controle começa a ficar mais elaborado, né? E você consegue, claro, eliminar uma boa parte da população,
né? Você seleciona, você elimina. Isso foi um assunto já tratado por muitos governos. Eu lembro que uma das maiores discussões era: vai ter comida? Vai ter água para todo mundo? E ficaram com medo desse descompasso do crescimento populacional. Exatamente. Isso realmente eu ouvi há muito tempo atrás. Sim. Nós temos hoje 8 bilhões de pessoas. Se você for para o Alasca, você vai encontrar um brasileiro lá, você pode ter certeza. Tem, no Brasil inteiro. No mundo inteiro, perdão. Tá? Então, assim, sempre houve essa questão de limites. Por isso que as guerras, às vezes, elas vinham em épocas exatamente para controle da população. Infelizmente, existe sim essa história. Tá? Então, a questão, por exemplo, de utilizar, às vezes, crises de economia como artifício, mecanismo, petróleo, o que for, tornou-se um mecanismo, tá, de controle populacional. Que é até a mesma Bolsa de 1929, quando acontece, a população começou a se matar. Sim. Então, você tem esse alívio no mundo. Tá? E acho que a próxima que o Marçal vai falar é um blackout no Instagram e no Twitter. Quando acontecer isso, cara, você vai ter uma hora... Não, mas as redes sociais já são monitoradas, já são. Tem uns algoritmos, dependendo do que você fala... Mas o cara não vai conseguir postar. Já te rastreia. Eu vou me matar! Você não pode postar nada, você tem que colocar tudo em código. Como assim? Você vai escrever alguma coisa, você tem que colocar um arroba no meio, sabe? O algoritmo não te achar. E senão eles te marcam, deleta a tua conta. Deletaram um vídeo meu da série Adrenochrome que eu falo. Mas também depois 4 vídeos. Depois de um ano. Depois de um ano deletaram. Eles Quer dizer, estudam, um ano. demora. Aí você pergunta, por que deletaram? Mudou a política de privacidade, eu não fui avisado. O que eu errei? O que está errado aqui? Ninguém me falou. Sumariamente deletaram. Regravei. Aí eu pensei melhor nas palavras e tal. E aí não tiraram. Aparece ele de máscara, falando, tudo escuro. Mas é porque esse assunto também é meio hardcore pra caralho, né? Sim, sim. Mas eu apresento elementos, eu apresento fatos, né? Eu mostro reportagens, você chegou a escrever livro sobre isso? Mas tem matéria sobre isso. Mas livro específico, você já pensou em fazer um teoria da conspiração global? Não, aí é meio... Aí, eu tenho que ponderar as coisas. Nos meus vídeos, eu falo muitas coisas nos livros também, meio como as parábolas de Jesus. Né? Eu não posso falar abertamente. Agora, no Hotmart, eu estou aprendendo a abrir uma conta lá e aí sim, não tem censura, eu posso falar mais. Mas vão ser cursos no Hotmart? O curso, ou de repente alguns conteúdos mais exclusivos, onde eu posso falar mais nos seminários presenciais, eu tinha receio de falar, porque sempre tinha um neguinho gravando. Né? Então, também não dava. Então, então tem gente que entende. Né? A Bíblia fala, os sábios entenderão. Mas é um tema muito arriscado, né, Marcelo? Porque assim, você vê... Isso sempre foi tema do mundo. O mundo sempre culpou alguma teoria da conspiração, Illuminati, maçom, Rosa Cruz e tudo mais. Eu fui Rosa Cruz por 12 anos. Não tem nada demais. Nada. Você recebe os ensinamentos em casa, lê... são só ensinamentos de filosofia. Mas não tem como objetivo controle populacional, nada disso. Que assim, a gente entra, às vezes, numa ordem esotérica, ordem mística, e acha que vai ter certa influência, ou vai receber influência regalias, e tudo mais. Eu nunca fui satanista. Nunca entrei, nunca recebi um convite. Passou da época, já foi, não dá, agora eu sou budista, mas a gente cresce escutando sempre isso. Sempre. Tá? Parece que o mundo está esperando realmente que alguma coisa aconteça e se comprove. Atentados terroristas sempre vão acontecer por uma questão até religiosa, de desconforto que a gente está vendo, seja os Estados Unidos versus o Oriente, os muçulmanos islâmicos mais radicais destruindo igreja. Nós tivemos até metaleiros destruindo igreja lá na Noruega e tudo mais. Então a gente vê que o mundo está no seu ápice da hipersensibilidade em crise. Tudo torna-se um fator para uma crise. Sim. Tudo. É briga de comida, o cara roubou minha maçã, eu fui lá e matei o cara. Imagina se faltasse água hoje. Você matava por causa da água. Sim. Então, seria um Mad Max. Se você tirar o nome satanismo, islamismo, tudo, e ficar só o ser humano, você não acha que isso é normal do impulso do ser humano em fazer isso? Eu creio o seguinte, o diabo, né, ou a força do mal, como vocês preferem chamar, ele não pode... colocar dentro de você ódio, ira, raiva, inveja, ganância, ele não tem essa capacidade. Isso é escolha nossa. Você produz a matéria-prima. Mediante essa matéria-prima que você produz, né, você vibra na mesma frequência que ele, aí sim, ele pode potencializar aquilo em você. Tá. Tem gente que parece que quanto mais tem, mais quer, e fica uma coisa compulsiva.